Começa agora na Rádio Bandeirantes. Estação Saúde. Olá, muito bom dia, ouvintes da Rádio Band AM 640 FM 94.9. Eu sou Claudionei Costa e na técnica está Otávio Nascimento, na central técnica, Elisandro Pio, embalados pelo som de Marcos Vale e a sua bicicleta. Esse é o Estação Saúde deste sábado, 17 de fevereiro de 2018. Estação Saúde para a Clínica Coluna Porto Alegre, Centro de Alívio e Tratamento da Dor na Coluna Vertebral. O site é o www.colunaportoalegre.com.br. O telefone é o 3027-3677. Por que o tema bicicleta? Porque hoje no programa vamos falar justamente sobre isso. Vamos abordar o condicionamento e treinamento físico voltados ao ciclismo. Para isso estamos recebendo no estúdio o professor Fábio Elias Pinto, do estúdio Sprinters Treinamento e Performance. O estúdio Sprinters trabalha com alguns serviços como treinamento de ciclismo na modalidade indoor, treinamento de força e condicionamento, bike fit. Vamos saber mais detalhes também sobre o estúdio Sprinters e o grupo Ciclismo Pedal Zona Leste. Uma oficina somente para ciclistas que já pedalam junto com o Pedal Zona Leste Porto Alegre. Lembrando que o ouvinte participa através do WhatsApp 993660949 ou pela página do Facebook Estação Saúde Talk Show. Além dessas atrações, teremos também a participação de Patrícia Alguin Chagas, sempre com aquela sua dica imperdível sobre micoses. Agora, o pessoal que está voltando da praia, que ainda está na praia, temos as micoses de verão, né? Que se apresentam nessa época do ano. Vamos então dar o nosso bom dia, nossas boas-vindas para o Fábio. Bom dia, Fábio. Bem-vindo à Estação Saúde. Bom dia, Claudionei. Bom dia, Patrícia. Muito bom dia, Claudionei. Prazer conhecer o Fábio e a todos os ouvintes que acompanham a nossa programação. Fábio, eu quero já de imediato te colocar a seguinte questão. Quais são as lesões associadas à prática do ciclismo mais comum? As lesões mais comuns que acometem o ciclismo hoje é o mau ajuste da bicicleta. Normalmente ele vai ocasionar dores lombares, dores cervicais, dependendo da posição. Às vezes o atleta hoje, não é todos que usam o equipamento correto, o tamanho correto do quadro. Então nós temos sapatilhas posicionadas em posições erradas, pode também ocasionar problemas de joelho, quadril. Então não é um só, né? São vários fatores que, sim, somados juntos, podem complicar a vida do ciclista. Uhum. O que é o bike fit? O bike fit hoje ele é um ajuste da bicicleta pro ciclista. Então não é foi-se aquele tempo que o cara chegava assim, vou lá comprar a minha bicicleta, e independente da altura da pessoa, ou tem as bicicletas masculinas, femininas, né? Não se levava em consideração isso. Atualmente já faz mais de 10 anos no Brasil, aqui principalmente Porto Alegre, um pouco mais atrasado, né? A gente utiliza o bike fit para ajuste da bicicleta. Então hoje eu vou sair para comprar uma bicicleta, eu preciso saber qual é o tamanho do quadro para mim. Qual é o tamanho a largura do selim, a largura do guidão, posicionamento de todas essas peças para gerar uma harmonia, para que tanto tenha uma prevenção articular, também tenha uma melhora na performance desse atleta, ou praticante, entusiasta, né? Então a gente não pode levar em conta, eu preciso fazer um bike fit. O bike fit ele não vai ser direcionado só para o atleta, ele vai ser direcionado para todo praticante que utiliza a bicicleta. Porque se levar, eu não participo de nenhuma competição, mas eu pego minha bicicleta e vou lá para Beira Rio, ali no Guaíba, e fico 1 hora pedalando. Aí vai somar quantas vezes ele não girou aquele pedal durante 1 hora na posição errada. Tem sim, tudo isso. Ou seja, o ciclismo, o pedalar nem sempre vai fazer bem, dependendo da orientação e da preparação. Nos fala um pouco mais sobre o estúdio Sprinters, como é que surgiu a ideia desse trabalho? O estúdio Sprinters é uma paixão bem antiga minha e do meu sócio. A gente trajetou carreiras diferentes, né? Eu fui para a área de preparação física, nessa parte do ciclismo. Me especializei bastante nisso, fiz curso de técnico de triatlon, curso de crossfit, tive uma box de crossfit já, passou 1 ano já eu vendi ela, e ele se direcionou para a vida acadêmica. O Rafael Schmidt é um amigão meu de faculdade, ele está atualmente hoje, ele está como coordenador do curso de Educação Física da FADERGS. Então nós dois juntos saímos de 2 instituições, eu do crossfit e ele de outra universidade que ele trabalhava, e botamos o nosso amor, que é o ciclismo, e abrimos o estúdio. O estúdio hoje é uma novidade no Brasil, que é o único centro de multisserviços direcionado para o ciclista.
Você não vai encontrar atualmente hoje um centro que oferece treinamento e capacitação para a parte de condicionamento e força, a parte do ciclismo indoor, a parte do bike fit e também a parte de realizar testes. A gente faz teste de lactato, teste de potência, teste de frequência. E atualmente, e logo a gente vai oferecer também talvez uma micro oficina ali para reparos internos e também uma lojinha de departamentos. Sim, tu és pós-graduado em fisiologia, né? Sim. Em que momento do teu trabalho no estúdio tu aplica esse teu conhecimento? Em toda a parte desde o planejamento de planilhas, porque a planilha que eu monto para a parte de treinamento de força dos meus alunos, ela não está engessada. Então eu tenho alunos no meu estúdio que eles possuem bicicleta, eu tenho alunos que não possuem bicicleta, eu tenho alunos que querem rendimento. Então tu tem que levar em consideração a individualidade biológica de cada um deles para poder fazer um planejamento e não passar uma receita de bolo que é um treino igual para todos, né? Então a gente trabalha com grupos reduzidos justamente para poder atender a necessidade de todos os alunos. E o conhecimento ele vai agregar muito para poder respeitar essa individualidade biológica. Os aspectos anatomorfológicos, é isso? Isso. O que são aspectos anatomorfológicos? Os aspectos anatomorfológicos, no caso, eles vão se direcionar, como você perguntou antes, do bike fit, né? Vamos supor, nós dois, supondo que nós sejamos irmãos, a gente tem a mesma altura, a gente compramos a mesma bicicleta, só que eu sou praticante há 5 anos e você nunca pedalou. Então eu tenho uma boa flexibilidade e você não tem. Você vai ter uma musculatura um pouco mais encurtada, supondo. O que acontece? Esse aspecto eu tenho que levar em consideração, todos eles, para poder fazer o bike fit. No caso, se eu fizer as mesmas medidas para ajuste de bicicleta para as duas pessoas, talvez não fique cômodo para as duas, porque uma vai ter mais mobilidade, outra vai ter a musculatura encurtada. Então, tocamos no ponto da receita de bolo de novo. O bike fit ele tem que levar muito em consideração esses aspectos para o aluno, no caso, o nosso cliente lá, o entusiasta, o atleta, para montar essa bicicleta, ajustar ela, que ele fique cômodo ali, que seja confortável para ele pedalar. Para não gerar nenhum desgaste articular, nenhuma lesão ou uma sobrecarga muscular, tudo isso. Sim. Tu viste que eu abri o programa com música, né? E nós trabalhamos muito nesse sentido, na base da trilha. E geralmente o esporte, tanto o esporte radical quanto outra prática de esporte, exige, ou às vezes pede uma trilha sonora. No caso da bike, é aconselhável que nem o carro, não é aconselhável usar um fone de ouvido enquanto pedala, por exemplo? Nem pensar. É muito perigoso, ainda mais com o trânsito que nós temos hoje, né? A dificuldade que o pessoal encontra na cidade de Porto Alegre para ter um local de treino, que a ciclovia é uma via de deslocamento. Era isso que eu até te colocar como especialista na área. Como é que tu vê a capital em termos de ciclovia? Está bem servida, ou está a caminho disso, pelo menos, ou está longe de... Está começando, né? Porque eles estão usando pontos disponíveis para montar as ciclovias e eu não vejo em consideração tanto pontos estratégicos. A Avenida Beira Rio hoje é um ponto na cidade, ali, aquela região do Parque da Harmonia, o pessoal utiliza muito para treino. O pessoal que utiliza a bicicleta para treino, eles vão andar numa velocidade acima de 30 km por hora. Não tem como ele utilizar a bicicleta nessa velocidade, em uma sua planilha de treinamento, em uma ciclovia. Vai ocasionar um acidente. Até porque as pessoas estão ali se deslocando e a ciclovia também é muito utilizada por pedestre, né? Tem aquela já está ocorrendo, desde que iniciou a ciclovia, principalmente aquela da Ipiranga, né? Tem alunos meus que já caíram na ciclovia porque tinha um pedestre na frente, aí veio um outro rapaz, outra pessoa, não tem espaço para desviar, tem tudo isso. E quem não anda na ciclovia, geralmente a gente traz aquele hábito, aquela ideia de que o ideal é tu seguir com a bike no sentido contrário do fluxo. Não, isso aí tá errado. Tá errado. A bike é um veículo de transporte, no caso ele vai ter que se respeitar as leis de trânsito, se manter no acostamento ali, não andar próximo à via e fazer a mesma sinalização com os braços, vou dobrar à direita, vou dobrar à esquerda, vou parar, avisar sempre o motorista e estar sempre atento aos motoristas, né? Às vezes tu tá olhando e tem que perceber se o motorista te viu, para poder sinalizar. Eu sinalizei, mas eu não olhei pro motorista. Será que ele viu que eu sinalizei? Tem tudo isso. E como eu ando próximo ao acostamento, eu tenho que cuidar os carros que estão parados também. De repente alguém abre a porta de um carro. O acidente vai ser quase como se fosse um atropelamento. O impacto vai ser forte para ambas as partes, né? Sim. Patrícia, e tu, qual é a tua intimidade com a bicicleta? Olha, isso aí me leva lá para a minha adolescência. Na nossa época, quando a gente era criança, a gente tinha a berlineta. Não sei se tu conheceu, se é do teu tempo, né?
Então até isso me faz lembrar a questão da segurança, que os nossos pais ficavam tão tranquilos em casa, sabendo que a gente estava andando de bicicleta ali e que não tinha assalto, que não tinha nenhum perigo. Hoje em dia os prédios são todos com grade, portaria 24 horas, né? Então me lembra muito a adolescência. Hoje realmente eu estou falhando na questão da bicicleta. Tenho ido à academia, né? Pratico caminhadas, arrisco um pouco na corrida, mas a bicicleta é algo que eu tenho que resgatar ainda, mas é um ótimo esporte. Eu acho que nesse sentido que é interessante o teu trabalho em grupo, né? A segurança. Eu ia tocar nesse assunto agora. Você comentou que a segurança hoje, eu acho, até eu vou sair para pedalar sozinho, eu não me sinto tão seguro, tanto na nível de assalto quanto a nível de atropelamento. Porque se tu tá com um grupo de 4, 5, 6 ciclistas juntos, ele dá um certo volume e fica mais visível para o motorista poder visualizar. Se tu tá sozinho, o motorista, ele dificilmente ele vai ter aquele afastamento pela lei de 1,5 metro. Ele passa lambendo o guidão da bicicleta, né? E te xinga ainda. O que tu tá fazendo aí? Vai pra ciclovia. Aí tem que saber, é que hoje o pessoal, a cultura que eu vejo, nossa, aqui dos motoristas, eles não têm aquela cultura como tem na Europa. Lá é muito, as leis também são mais rigorosas, as penalidades também são bem aplicadas. Aqui no Brasil não vai ver ninguém penalizando o motorista porque ele derrubou um ciclista, fugiu, ele passou muito perto. Não acontece isso. Mas hoje tem esses grupos, né, que eles saem a pedalar à noite. Eu acho que em relação à segurança isso é bem mais reforçado, isso, a questão de andar em grupo, né? E o risco que, lembra da questão do médico aquele no Rio de Janeiro, ele estava sozinho, né? Bastante. Então foi aquela morte lá que foi inevitável, né? É lógico que temos alguns episódios também, tipo aqui no Sul mesmo, que aconteceu já de um condutor atropelar um grupo, né, de ciclistas. Sim. Por inconsequência, isso. Então, mas são acho que fatos isolados realmente, quando andar em grupo, a sensação de segurança e de proteção um ao outro é bem maior, assim. A gente nota que os grupos que circulam aí de bike são muito unidos, assim. O pessoal se preserva, espera uns aos outros, vem mais atrás, não tem aquela coisa de ovelha desgarrada no meio do grupo. E Patrícia, quais são as dicas do nosso pessoal que está curtindo o veraneio para quem está retornando? Então, eu digo que praticamente nós estamos no último final de semana do verão e ainda muitas pessoas estão aproveitando na praia, e eu digo que a cidade ainda se encontra um pouco vazia. Acredito que as atividades retornem ao normal a partir de segunda-feira, em função das aulas e tudo mais. Mas o retorno do litoral, o fim de temporada, ele traz uma preocupação, porque justamente as pessoas vão se dar conta do aparecimento de algumas lesões na pele. Isso é inevitável. Eu não digo somente na pele, mas como alterações significativas nas unhas, às vezes uma queda de cabelo fora do normal, né? Porque a gente perde em torno de 100 fios de cabelo, isso é natural, mas então envolve vários aspectos. Então existem micoses que são causadas por fungos zoofílicos. Então são fungos que são isolados do pelo do gato, do cachorro, geofílicos que são isolados do solo, da areia, e antropofílicos, contato direto, até porque a micose, dependendo do tipo, ela é contagiosa, principalmente essas micoses superficiais que são causadas pelo grupo dermatófico, que são as dermatofitoses, né? Então, o cuidado que tem que se ter, eu digo que qualquer aparecimento de lesão na pele, seja manchas brancas, brancas avermelhadas, escamativas, ou se você que está acompanhando a nossa programação observar alguma alteração, processo inflamatório, um desconforto, uma coceira, esse é o momento exato de você procurar uma avaliação clínica, procurar um profissional, o profissional especializado na área, um médico dermatologista, que ele possa então fazer esta avaliação, e na maioria dos casos compete ao médico dermatologista encaminhar esse paciente para uma avaliação micológica. Isso consiste na retirada de escamas epidérmicas da pele, é um procedimento fácil, simples, indolor. O paciente ele vai ao laboratório, nós temos o laboratório Bioslab, um laboratório especializado em micologia, estamos com o laboratório há 18 anos aqui em Porto Alegre. Então, o nosso trabalho é direcionado à área da micologia. Então, o paciente vai ao laboratório, ele submete essa coleta, esse material ele vai ser analisado. Então,
Existem 2 passos: a análise micológica direta, que seria a análise microscópica deste material colhido, para a identificação da doença. No caso, se o paciente estiver diante de uma micose, automaticamente a gente vai observar essas estruturas que são compatíveis com fungos. Então, a partir daí, ele pode encaminhar os resultados para o médico dermatologista, que compete também a ele dar uma orientação terapêutica. E eu, como profissional farmacêutica também, muitas vezes tenho essa troca de experiência com o médico dermatologista. Muitos deles me conhecem em termos de orientação terapêutica, sabem que podem contar comigo, até porque toda e qualquer micose, para um tratamento ser eficiente, eficaz, a gente ter um sucesso terapêutico, eu diria, depende da identificação do micro-organismo fúngico. Porque a micose é a doença, Fábio. O que causa a micose é o fungo. Então, a gente sabendo o tipo de fungo, em muitos casos a necessidade da gente avaliar a resistência desse micro-organismo, a gente tem como estabelecer um tratamento bem direcionado para o paciente. Então, na medida do possível, que o médico precisar da nossa orientação, ele sabe que pode, então, contar conosco. E as alterações de unha, até porque existem vários diagnósticos diferenciais. Nem sempre nós estamos diante de um caso de micose de unha, ou o famoso unheiro. Muitas vezes pode ser uma psoríase. A psoríase é uma doença que ela está relacionada ao sistema nervoso, à vida agitada, ao estresse, envolve ao lado emocional, entende? Então, a importância da gente firmar um diagnóstico, não somente clínico, como laboratorial, que eu sempre digo que todo e qualquer diagnóstico laboratorial vai predominar sobre a clínica, porque é a certeza que realmente estamos diante de um caso de micose, se for o caso, né? E para estabelecer, então, esse tratamento, né? E em relação às alterações de pele, eu diria que é mais frequente nesta época aquelas rachaduras, Claudionei, os intertrigos, que eles podem ser causados por fungos e ou bactéria, que são as rachaduras, as frieiras, as famosas frieiras, que aparecem principalmente nos espaços interdigitais dos pés, em função do excesso de umidade, de calor, que é muito frequente nesta época do ano, no verão, né? Certo. Então, todo cuidado é fundamental. Eu diria que secar bem os espaços interdigitais dos pés, no caso, ter esse acompanhamento de um profissional médico, submeter a coleta de material para identificação da doença e fazer um tratamento bem direcionado. Então, todo o acompanhamento, eu diria assim, não somente com o clínico, mas a parte do laboratório, com o farmacêutico, é fundamental para que ele venha, então, obter esse sucesso terapêutico, né? E ter todo um acompanhamento direto. A gente trabalha com uma margem de segurança de 30 a 90 dias acompanhando esse paciente, para que justamente evite o problema da recidiva, a infecção retornar, infecção recorrente, né? O problema voltar a aparecer. Então, ele tem todo esse acompanhamento por nós também no Laboratório Bioslab, que trabalha em conjunto com a classe dermatológica aí. Certo, essa é a Estação Saúde deste sábado, falando sobre condicionamento e treinamento físico voltados ao ciclismo. Estamos recebendo o professor Fábio falando sobre o assunto, e ele que na volta do intervalo vai responder uma questão aqui da Lisiane, que manda um WhatsApp através do 993660949, ela que está em Torres. Ela pergunta se depois de aprender a andar de bicicleta não esquece mais. Na volta o Fábio fala melhor sobre isso. Vamos falar também sobre o pedal Zona Leste e a oficina. Já voltamos. Se o mundo é plural, por que as propagandas deveriam ser iguais? Muito mais que uma agência de propaganda, queremos ser sua parceira de negócios, encontrando soluções adequadas para o momento da sua empresa. Com Conexão, conectando pessoas, marcas e serviços. Comconexão.com.br 3384-4000. Laboratório Bioslab, o único privado especializado em análises micológicas do Rio Grande do Sul. Saúde para você, segurança para o seu médico. Laboratório Bioslab, resultado de competência. laboratóriobioslab.com.br 3228-2288. Começa agora na Rádio Bandeirantes. Estamos
Estamos de volta com Estação Saúde aqui na Band AM 640 FM 94.9 para a Coluna Porto Alegre, Centro de Alívio e Tratamento da Dor na Coluna Vertebral, www.colunaportoalegre.com.br. O telefone é o 3027-3677. Lembrando que para colocar sua marca no mundo, você precisa anunciar com quem tem credibilidade, qualidade e criatividade. Entre em contato com a Conconexão, ligue 3384 4000 ou acesse conconexão.com.br. Estação Saúde de hoje está falando sobre condicionamento e treinamento físico voltados ao ciclismo, com o professor Fábio Elias Pinto, do estúdio Sprinters Treinamento e Performance. Eu coloquei antes da saída para o break que a Lisiane de Torres perguntava, Fábio, se depois de aprender a andar de bicicleta não se desaprende, não se esquece mais. Isso é realidade ou é mito? Não, é realidade. O aluno que está iniciando, ele gera uma capacidade de coordenação e equilíbrio aplicada na modalidade que tirar aquilo dele só se ele ficar um período de tempo muito longo sem eu acho que ela se refere nesse sentido, se ficar muito tempo parado. Muito tempo parado, muito tempo, eu digo alguns anos, ele vai diminuir essa capacidade de equilíbrio e coordenação. Não, ela vai perder totalmente. Já o praticante que está alguns anos praticando, vai ser muito difícil ele perder isso. Isso aí acontece, perder, eu não digo que perde, mas o iniciante, se ele ficar, ele aprendeu a andar de bicicleta. Pedalou lá 2, 3 semanas. Aí ficou um ano com a bicicleta guardada. Ele vai voltar, ele vai ter um pouquinho de desequilíbrio no início. Mas isso aí adquire rápido. Agora nos fale sobre o Pedal Zona Leste e a oficina. O Pedal Zona Leste, ele nos procurou lá para como nós criar uma parceria, como eu e o Rafael, na nossa área do ciclismo, eles iniciar um calendário de palestras. Então, dia 3 de março agora, dentro do nosso estúdio, nós vamos receber os integrantes, né? E outros convidados também, quem quiser participar, é só acessar ali pelo Facebook e mostrar interesse. Então, vai ter uma palestra, vai cair num sábado isso, dia 3, exatamente sobre as lesões que acometem o ciclismo. Vai ser ministrado pelo meu sócio, o Rafael Schmidt, eu vou acompanhar ele na palestra. Então, o Pedal Zona Leste é um grupo grande, tem vários grupos, né, de ciclismo em Porto Alegre, o Zona Leste é um deles. Como nós comentamos anteriormente no início do programa, a segurança hoje de pedalar em grupo ela é muito importante, né? E esses grupos que pedalam à noite, eles têm batedores, né? Um fica no final do grupo, o outro fica direcionando o trajeto no início, que são bem diferentes dos grupos à noite, às vezes, que usam para treinamento. O grupo de treinamento é um grupo pequeno, vai ter ali no máximo 10 integrantes, talvez um pouquinho mais, menos. E o grupo que faz o cicloturismo na cidade, que é aquela atividade descontraída, de rodar noturamente, ele é um grupo bem volumoso, chega a quase 100 participantes, assim, ou mais. É a minha região, Gravataí, tem um grupo muito volumoso de ciclistas lá. Gravataí tem uma história boa ali, tem um pessoal ali, já foram nos visitar lá no estúdio, lá, o pessoal da antiga, pedala forte nas competições. Outro detalhe, no caso das pedaladas, quando vocês saem para pedalar, tem algum tipo de aquecimento ou preparação antes, ou sobe na bike? A própria pedalada já é o aquecimento? Nós organizamos treinos aos sábados com os alunos e tentando encaixar de 1 a 2 vezes por mês treinos fora da cidade, tipo ir para o polo petroquímico, ir para Dois Irmãos ali, locais asfaltados, também tem essa região de Taquara, Zona Sul de Porto Alegre é um espaço bom para pedalar, para tentar agradar o público da Road, né? A Road é a bicicleta de ciclismo, aquela antiga Caloi 10, né? Pneu fininho, e temos alunos que só pedalam de mountain bike, então também tem que achar percursos seguros, né? Em trajetos bons e estrada de chão. Então essa parte ela é bem direcionada no seguinte, vamos iniciar o treino. Todo mundo reúne ali dicas. Pessoal, nós vamos girar tantos quilômetros para aquecer. Cuidem, mantenham, não desgarrem do grupo. Isso aqui é um treino, não é uma perseguição, não é um cicloturismo. Então todo mundo vai ter uma frequência cardíaca diferenciada, cada um respeita a sua. Não é obrigado a andar todo mundo junto. Então, se você está pedalando com seu amigo tem o mesmo nível de condicionamento, você consegue acompanhar seu amigo. Agora, se eu sair para pedalar com uma pessoa que está muito mais condicionada que a minha capacidade, então o que acontece? A minha frequência cardíaca, minha capacidade de esgotamento de energia vai ser muito mais rápida. Sim. E a pessoa que não pedala, que não tem intimidade com a bike, qual é o tempo que leva para pegar e virar um ciclista, pegar essa prática? Isso tudo varia depende, de pessoa para pessoa. Varia de pessoa para pessoa. Se ela é sedentária, se ela é praticante de outro esporte, tudo auxilia. Se ela tem, no caso, disponibilidade, nós oferecemos lá no estúdio o ciclismo indoor. Então eu tenho alunos que eles iniciaram com nós só na parte de treinamento força, que é a parte do treinamento funcional direcionado para o ciclismo. O que aconteceu? Esse público, aos poucos, vendo os outros dentro do estúdio pedalar, resolveram comprar bicicleta.
pessoas que não pedalavam há 10 anos, 15 anos, talvez assim, ou mais, menos. A gente orienta toda essa parte, dá toda essa consultoria, assessoria da compra da bike. A bike já corre, como nós já estamos ali com todos os equipamentos para escolher o quadro ideal para essa pessoa, qual é o tipo de bicicleta, para onde ela vai utilizar. Inicia que dentro do estúdio é possível gerar uma certa capacidade física no ciclismo indoor, para quando ele for pedalar na rua, ele já não iniciar tão sedentário assim, ele já iniciar com um certo preparo. E o treino no ciclismo indoor, que é o treino no rolo, que a gente chama, ele é completamente seguro, ele está dentro do estúdio com a sua própria bicicleta, um ambiente climatizado, com a planilha de treino toda específica para ele. Aí chega final de semana, ele sente a evolução. Cada semana que passa, como é muito específico, quase não é um treino personalizado, todo final de semana ele vai notar no treino outdoor, no treino na rua, a evolução do treino dentro do estúdio.